Rodrigues de Araújo. Eu pergunto se as pessoas estão presentes na sala. Passo 2.115. Agora, por que havia sido indeferido? Ela vai falar. Meu Deus do céu. Agora veio. Então, eu passo a palavra a Gabriela Rodrigues, que tem 5 minutos para suas colocações. Por favor, Gabriela. Boa tarde, diretor-presidente. Boa tarde, demais diretores e integrantes da mesa. Bom, na verdade, os 2 itens que não foram contemplados na segunda exigência foi o resultado da metodologia de controle de qualidade de frasco de vidro e do teste de vidro pulverizado e resistência química. Bom, eu pedi para o audiovisual aparecer, mas... Não, só um segundo. Dá para colocar a apresentação, por favor? É Gabriela Corrêa. Isso. Essa mesma. Exatamente. Então, não dá muito claro, mas nas folhas dos autos do processo, da página 175 a 189, foi apresentados os resultados dos testes, e eu destaco esses 2 testes em que foram apresentados. Próximo slide. Nesse também foi apresentados os resultados dos testes de cálculo, em que menciona exatamente como preconizado na farmacopeia brasileira, que é o teste com vermelho de metila e ácido sulfúrico. E só faltou no laudo a palavra pulverizado. Próximo slide. Aqui também, na farmacopeia brasileira, eles têm como sinônimos teste de resistência química ou hidrolítica. Na verdade, a gente utilizou a resistência hidrolítica no laudo. E houve um problema aí de sinonímia, mas está tudo de acordo com a farmacopeia brasileira. Próximo slide. No questante ao estudo de estabilidade, esse levantamento que eu fiz foi do processo de registro inicial, em que a gente apresentou 5 lotes de estudo de estabilidade. O que ocorre é que existe uma determinação interna da Anvisa em determinar quem é o fabricante principal e secundário do fármaco. A empresa, no processo de registro inicial, a intenção dela era trabalhar com 2 fabricantes de fármacos, uma da fabricante Cristal e Biofer. Então, ela apresentou 3 estudos de estabilidade para apresentação de 100 mg longo acelerado, sendo que 2 era da Cristal e 1 da Biofer. E o outro estudo, para 500 mg, ela fez 5 lotes também, sendo que 1 estudo de longo acelerado para a Biofer e 2 da Cristal longo e acelerado. E acrescentou mais 2 estudos de longa duração, para 2 lotes, a respeito do estudo de estabilidade em complementação. Esse desenho de estudo foi uma opção da empresa, porque a resolução número 1, que é a guia de estabilidade, preconiza a utilização de 1 a 3 lotes. Porém, como a empresa tinha intenção de trabalhar com 2 fabricantes de fármaco, ela ampliou um pouco, teve a liberalidade de ampliar esses estudos e apresentou isso no processo inicial. Então, nós, no recurso, em grau de recurso, pedimos a decisão da diretoria colegiada para que conceda, já que a gente cumpriu todos os itens de exigência, e que, no caso, que se for, por exemplo, porque na noite de ciência falou que na apresentação de 500 mg não cumpriu com os 2 lotes, então que pelo menos fosse deferida, nesse quesito de estabilidade, a apresentação de 100 mg, não indeferindo o processo como um todo. Era isso que eu tinha. Sim, muito obrigado, Gabriela. Aqui a questão é a seguinte, são 2 questões básicas. Primeiro, essa dúvida que gerou na interpretação do fabricante, ou de mais de um fabricante, quando a empresa, na verdade, pleiteava fabricantes diferentes para apresentações diferentes. Então, o que a Corec coloca aqui é que, na verdade, houve uma falha da GGMed quando não interpretou que os resultados da metodologia de controle de qualidade do frasco de vidro, resultados dos testes de vidro pulverizado de resistência química, a empresa comprove que realizou o teste, inclusive com a apresentação de dados. Em relação ao fabricante do fármaco, verifica-se que a área técnica cometeu um equívoco em relação a esse item. A empresa apresentou os estudos de estabilidade usando 5 lotes, sendo que para a concentração de 100
3 lotes de um fabricante e outros 2 lotes do outro fornecedor de ativo para concentração de 500 miligramas. Também 5 lotes alternando-se os fabricantes cumprindo a legislação vigente. Então, no entendimento da Corec, inclusive, a empresa coloca isso, que cumpriu as exigências, que inclusive coloca que 17 páginas do processo original teriam sido desconsideradas pela equipe da GEMED. Depois a Corec vem e confirma que ou houve uma divergência de interpretação ou, de fato, houve um equívoco quando a Gerência Geral de Medicamentos considerou que essas exigências não foram cumpridas. Por esse motivo, a Corec propõe o provimento ao recurso. A Corec deliberou, nesse caso, por unanimidade, né, Renato, pelo que eu entendi aqui, e a concessão do registro dos produtos. Eu acato o parecer da Corec, submeto à diretoria colegiada o voto de dar provimento ao recurso, acatando os argumentos da empresa. Maricílio. Voto com o relator. Acompanho o relator. Você esclareceu minha dúvida, que era a minha pergunta, é por que do indeferimento antes. Então, assim sendo, voto também com o relator. Então, por unanimidade, a diretoria delibera por dar provimento ao recurso, acatando os argumentos da empresa. Passamos, então, ao item 2.1.16. Esse é aquele que você falou. Tá bom. O processo número 23.351, 405.415/2009-47, de interesse da empresa Mariol Industrial Limitada, em deferimento de petição de registro de medicamento genérico. No caso, é um processo simples, porque o que está em discussão aqui é uma questão do prazo de protocolo da prorrogação de prazo. Trata-se de recurso interposto em 27/9, em face do indeferimento da petição de registro de medicamento genérico, cloridrato e propranolol, aplicado em 21/9/2010, por meio da RE 438/2010. Foi zerada uma exigência técnica à empresa. Os motivos para o indeferimento do feito foram expostos no ofício. E em 14/11 foi emitido o parecer com a decisão de conhecer do recurso, não considerar efeito suspensivo. Aqui se trata de um não cumprimento de exigência e a não observação do prazo para pedir a prorrogação do tempo para o cumprimento dessa exigência. E como trata-se de uma formalidade de prazo, a Corec propõe negar provimento ao recurso. Nós temos um pedido de sustentação oral por parte do senhor Gerlei Silva, que tem 5 minutos para fazer as suas ponderações. Boa tarde, diretor-presidente. Eu só queria fazer algumas considerações em relação a esse indeferimento. Nós pedimos a prorrogação do prazo do processo em questão, o mesmo foi acatado. Nós enviamos a documentação via SEDEX por AR no dia 23, como consta no recurso, e o processo deu entrada na Anvisa 2 dias após o vencimento do prazo. Durante esse período, houve alguns problemas de falha no correio, de greve do correio. Então, o nosso representante aqui não conseguiu retirar o processo, hábil a tempo de apresentar no dia 23. E as exigências que tinha nesse processo envolviam alguns testes do estudo de equivalência e bioequivalência, que a empresa tinha que avaliar. Nós não conseguimos terminar dentro do pedido do prazo de prorrogação. É isso. Bom, agradecer. A questão central aqui é que esse documento foi postado pela empresa para um representante seu aqui em Brasília, ainda no prazo. O representante da empresa, por uma questão alheia à Anvisa, não recebeu o documento a tempo de protocolizar na Anvisa no prazo previsto. De fato, o documento foi apresentado à Anvisa
fora do prazo previsto para isso, por uma circunstância que não envolve diretamente a agência e nem prazos de correio, de envios diretos da documentação para cá. Então, nesse sentido, a diretoria sempre tem uma postura bastante clara e objetiva em relação ao cumprimento de prazos. Não há como, em processo em grau de recurso, se discutir prazos não cumpridos, sob pena de que nós passaríamos depois por um processo de ter que, em cada caso, fazer juízo sobre a situação que levou o determinado ente à não observação do prazo. Claro que a diretoria e a própria procuradoria também já externou aqui, de maneira muito clara, tanto os impactos e a necessidade de sermos absolutamente coerentes com a questão de prazo, mas também todas as situações que podem fazer com que a Anvisa acate prazos quando esses documentos estão em tramitação dentro dos Correios para chegada na Anvisa e etc. Então, no caso aqui, a Corec, e eu concordo com essa posição, não vislumbra qualquer possibilidade de acatamento dessa documentação na data que foi apresentada pela empresa, que fora do prazo estabelecido nas normas e nos regulamentos. Então, deixa eu terminar meu voto. Claro. Claro. Porque antes é importante, Claro. antes de você encaminhar o voto. Porque eu estou com a dúvida. O AR não foi postado para a Anvisa. Não, ele caminhou a documentação para um representante dele próprio aqui em Brasília. Essa é a informação. E esse próprio, terceiro ou próprio, é que protocolizou o documento. Na verdade, esse trânsito anterior do documento não envolve a Anvisa. Né? Então, eu acato o parecer da Corec de negar provimento ao recurso e submeto o meu voto aos demais diretores. Voto com o relator. Acompanho o relator. Genor. Eu só gostaria, eu vou votar também, mas assim, com o coração partido, né? Porque aí foi uma questão assim de, sabe assim, uma questão de uma greve, mas infelizmente se tivesse postado para a Anvisa não teria dúvida nenhuma. Então, repetindo, com o coração partido eu voto com o relator. Não, já votaram, já decidiram, claro. Mas sempre quando acontecem esses fatos extraordinários, principalmente com relação à questão de greve dos Correios, já que a Anvisa admite recurso e encaminhamento de documento por via correio, a gente toma as medidas, inclusive, de suspender os prazos. E se isso de fato tivesse sido encaminhado à Anvisa, vocês estariam assegurados com relação ao pedido. A questão é que ocorreu, foi externa à Anvisa e há certo um limite legal aí de entender isso, até porque, em que pese a fé pública, o princípio da boa-fé, a gente considerar que aconteceu um fato extraordinário, mas a gente precisaria averiguar, e isso não é atribuição de administração nesse caso. Mas talvez não tenha sido claro. Não teve nenhum fato extraordinário aqui. O documento foi postado na origem no dia 23 de agosto. O prazo máximo para protocolo na Anvisa era 25 de agosto e ele foi protocolado no dia 26. Não havia greve de correio, não havia nenhum fato extraordinário. O documento chegou por SEDEX, a expectativa era que chegasse no dia, sei lá quando, eu não conheço os prazos do correio, né, e o que aconteceu é que esse documento foi encaminhado entre a empresa e um representante seu do dia 23 e só foi protocolado na Anvisa no dia 26. Então, não há nenhuma argumentação. A argumentação que olha, havia a expectativa da prestação de um serviço por parte dos Correios. Segundo o que consta, esse documento não teria chegado. A Anvisa... Não. Isso é do ano passado. Isso é 2010. A Anvisa, inclusive, argumenta a Corec, pelo que está no processo,
que o documento chegou em Brasília em tempo de ser protocolado na Anvisa, e não foi por algum problema do prestador de serviço da empresa. Por isso que eu estou dizendo, não há nenhuma situação especial aqui, há um problema da empresa com o prestador de serviço seu. Esse é o entendimento que nós temos. Sim, só eu vou consignar a votação, estou entendendo que, pelos esclarecimentos prestados, o voto de negar provimento ao recurso foi aprovado por unanimidade. O representante da empresa, o senhor Gerei, está pedindo para usar a palavra, vou permitir para evitar qualquer dúvida que possa perdurar. Eu só queria fazer uma consideração, ele não é prestador de serviço, ele trabalha para a própria empresa. E o documento, ele disse que o Correio não entregou. Tanto é que a gente já teve outros casos aqui de documento que a gente mandava a SEDEX 10 e não entregava. Eu não sei se é pela questão da localidade que ele mora aqui em Brasília, e isso não foi entregue. Outras vezes a gente tomou providência, conseguiu mandar o documento e pedir prorrogação, entendeu? Gerlei. Gerlei, nesse caso, então, cabe à empresa provocar os Correios, que gerou um prejuízo para vocês, que podem ser acionados judicialmente o Correios por conta dessa... Achei que o que eu tinha entendido a princípio é porque por conta da